Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, te agradeço porque não está em nós, não está em mim, nenhum poder, nenhuma realização. Eu gostaria de ter algo melhor para te oferecer. Melhor do que palavras que muitas das vezes ficam no vazio. Melhor do que expressões que muitas das vezes se perdem. Gostaria de ter ações que pudessem te chamar a sua atenção, que pudessem atraí-lo. Mas tudo que tenho, tudo que temos é uma multidão de pecados, uma multidão de iniquidades. Gostaria de ter alguma boa obra para enaltecer o meu testemunho. Gostaria que o meu diploma, meus diplomas, meus livros servissem para alguma coisa aqui. Gostaria que as minhas viagens para o exterior, gostaria que as comidas que já comi pudessem de alguma forma te surpreender, mas não há novidade debaixo do sol. E essa ausência de novidade é a insistência que tenho em pecar todos os dias, todos os momentos, mesmo quando eu quero fazer a tua obra, mesmo quando eu desejo, mesmo quando eu declaro que de agora em diante será diferente, tudo volta. Quando eu me vejo, já pensei, já falei, já agi, já senti, já curti, já assisti. Porque nas multidões dos meus pecados, nas multidões das nossas falhas, nós queremos de alguma forma te convencer, te persuadir de que não somos tão sujos assim. Ah, Senhor, miserável homem que sou. Eu não tenho nada. Há uma multidão de pessoas do outro lado do computador, do celular, feridas e feridos, que não veem mais saída. E eu não tenho nada. Pessoas que já não sabem mais se saudam, se não saudam, se vão prostrar à mesa, se não são. Uma confusão. E eu não tenho nada. Mas eu te agradeço, porque tu reuniu os dispersos. Porque se tem algo que atrai os pecadores, é o Evangelho. Assim como ele me atraiu, que ele possa atrair essas pessoas que estão do outro lado deste celular. Que eles possam ser atraídos pela tua graça. Que eles possam ser tocados pelo teu Espírito. Que eles possam realmente sentir nojo, tristeza pelos pecados cometidos. Que eles possam se entristecer com o que te entristece. Que eles possam se alegrar com o que te alegra. Que eles possam te sentir não apenas na emoção de um momento, mas no vazio dos dias cinzentos. É isso que eu te peço. Eu não te peço para que nos visite, mas que abra um espaço no nosso coração que às vezes tomado de pecado não te dá espaço. Não nos visite, mas faça de nós a sua morada. Receba a glória para si, teu reino avança, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Se você não vê mais saída, se você
se você não se sente digno, se você recaiu em pecados sexuais, morais, vícios, apostas, drogas, bebida, pornografia, luxúria, nudez, adultério, fornicação, homossexualidade, orgia, não sei. Não sei qual é a sua tara, não sei qual é o seu fetiche, eu não sei qual é o que te pega aí. Eu quero te dizer uma coisa. Há um remédio para você. E este remédio não é culpa. Este remédio não é mais peso. Este remédio se chama graça. Não é esta graça, é a graça. Não é este caminho, é o caminho. Não é esta verdade, é a verdade. Tenho certeza que essa noite é uma noite propícia para Deus, através do Espírito Santo, resgatar a sua alma, seu desejo, reacender ou acender pela primeira vez a chama do Evangelho. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. No Evangelho escrito por João. Evangelho reportado por João. Capítulo 6. Versículo 37. João, capítulo 6, versículo 37. Se você está junto no propósito dessa live, escreve aqui: eu sou um insistente pecador. Eu sou um insistente pecador. Digita aqui. João capítulo 6, verso 37. Eu sou um insistente pecador. Só quem tiver, não tiver receio se expor, eu vou escrever. Você que tá chegando, deixa o seu like, pega o aviãozinho, manda pro povo. Por favor, eu vou pedir pra vocês. Eu vou pedir agora e depois só no final, porque eu quero focar aqui na mensagem, tá? Não vou focar nessa questão do algoritmo aqui, mas se você puder, amém, Gustavo? Se você puder, no amor de Deus, tira um print aqui eu falando e depois posta no Instagram, me marca um amigo. Vamos povoar esse Instagram essa noite com a palavra de Deus. Beleza? Eu sou um insistente pecador. Eu sou um insistente pecador. Difícil falar isso. João capítulo 6, verso 37. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Novamente. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora.
Eu quero dizer para vocês que vivemos um tempo em que o evangelho está sendo cada vez mais combatido de dentro para fora. E muitas pessoas que vêm até mim e quando começam a dizer tudo o que elas estão sentindo, em muitos dos casos eu fico pensando se essas pessoas de fato conheceram Jesus. Se essas pessoas de fato conheceram o evangelho. Vejo muita gente sofrendo sem jamais ter ouvido a voz de Deus. Faz tempo que eu quero fazer essa live, mas eu notei que de uns dias para cá eu tenho recebido insistentes mensagens no direct. Pessoas em fornicação, pessoas que adulteraram, homossexuais, vícios, mais variados vícios. E o que eu percebi de mais interessante é que essas pessoas vêm pedindo um conselho e confessando os seus pecados. Só que as coisas estão tão bagunçadas na mente delas que elas não sabem direito como agir. E eu falei, puxa vida, eu nunca recebi tantas confissões de pecados, tanta gente assim aleatória do Brasil inteiro confessando pecados, pedindo ajuda, uma ajuda bíblica. E na hora, o Espírito Santo assim, no meu coração me elucidou. Eu tava até falando com a minha esposa. Eu falei, por quê? Aí eu escrevi pra minha esposa, é porque o evangelho atrai o pecador. Os fariseus e os escribas, eles ficavam bravos, eles ficavam com ódio de Jesus. Porque quando via, Jesus estava comendo com publicanos, Jesus estava comendo com pecadores. E eles não aguentavam ver aquilo. E como Jesus, né, era atraído por essas pessoas. Como o próprio Deus, como eles acreditariam que ali estava o Messias de fato, se ele estava sentado com a escória da sociedade, se ele estava sentado com aqueles que não tinham preeminência nenhuma. É porque, assim como um médico, ele é atraído para o doente. Gente, eu já vou falar, essa pessoa que tá aqui, ó, Educate.34, deixa eu bloquear ele, ele fica proferindo palavras contra mim, me xingando. Assim como o médico é atraído aonde tem doença, Jesus é atraído para quem está em pecado abundante. Eu não sei qual é a tua chaga, eu não sei qual é a tua queda, mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é uma pregação que traz uma loucura à mente das pessoas que acham que merecem. Porque a nossa primeira solução é aplicar uma punição e jogar no escanteio. Mas a Bíblia é a história de um Deus que resolveu vir até nós. Em nenhum momento você vai ver o homem por si só desejando, você não vai ver o homem por si só indo. Em nenhum momento o homem vai dizer e Deus vai falar, boa ideia. Não. Começou no jardim. Deus descia. E na viração do dia, Deus conversava. Deus comungava. Interagia. Compartilhava com Adão. O pecado nos afastou. O pecado nos tornou inimigos. O pecado nos tornou afrontosos. Porém, Deus tem um antídoto para o pecado.
E ele nunca deixou de ter. Compreenda uma coisa. Deus nunca confiou no homem mais do que o homem poderia lhe dar. O homem, quando recebe de Deus o mandamento, Deus já sabia o que iria acontecer. Por isso a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, 18 a 20. Porque não foi por prata nem ouro, mas pelo sangue daquele que foi conhecido desde a fundação do mundo. Tem tradução que traz desde antes da fundação do mundo. Ele já era um cordeiro antes que houvesse holocausto. Ele já era o antídoto antes que houvesse veneno. Quando Pedro declara que não é por prata, não é por ouro, ele não declara apenas que não é por dinheiro. A gente pensa em prata e ouro, a gente pensa apenas na questão do dinheiro, mas ele está dizendo que não é pelos esforços que o homem consegue. Ele não compra, é isso que ele está tentando dizer. É isso que o apóstolo escreveu. Não é por prata nem ouro, significa não é possível ser comprado pelos méritos do homem. Não é possível ser alcançado pelas qualidades intrínsecas do homem. Não são as suas virtudes. Não são suas boas escolhas. Não são os seus predicados. Não são os elogios que você recebe, os livros que você leu, a bondade que você fez, o dízimo, a coleta que você deu, o dinheiro que você supriu alguém. Não é isso. Então é o que, Pedro? O sangue daquele que já era conhecido como Cordeiro antes que houvesse o mundo. É sobre isso que eu vim falar hoje. Porque você pode estar aqui olhando e dizendo: eu não tenho mais chance, Renan. Eu não tenho mais chance. Eu sou um pecador, uma pecadora convicta. Mas Jesus também é um Messias convicto. Eu não consigo deixar o pecado. E Jesus não consegue deixar de ser Redentor. É impossível ele deixar de ser abençoador. É impossível ele deixar de amar. É impossível ele deixar de cuidar. Por que eu estou abrindo essa conversa sobre o sangue? É porque nós crescemos e na denominação em que nós crescemos, nós ouvimos. E vocês vão votar aqui, se vocês já ouviram. Coloca eu. Fulano ali, ó, pecou. Agora Deus vai pôr no moinho. No moedor de cana. Aí vinha as histórias. Fulano ali fornicou, adiantou o casamento. Você viu como tá na cama? Tá com câncer. Com a mão de Deus ninguém brinca. Quem já ouviu essa sentença? Fulano ali, ó, ele adulterou. Agora tá na miséria. Com a mão de Deus ninguém brinca. Essa é a doutrina do pecado de morte. E essa doutrina do pecado de morte é a doutrina que matou muitas fés, muitos corações. A doutrina do pecado de morte é uma verdadeira faca. É uma espada que atravessa o seio do povo de Deus. Do povo que ainda não conseguiu nem professar uma fé. Do povo que muitas das vezes batizou sem conhecer o Calvário. Do povo que muitas das vezes desceu as águas porque sentiu uma emoção, mas de fato não foi convencido sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o juízo. E pensou que ao aderir a uma denominação XYZ, estava ali entrando num pacote de salvação. Muita gente escrevendo eu. Isso significa que por muitos anos
A igreja entregou o tumor. A igreja entregou câncer. Mas se o apóstolo Pedro, ele diz que não é por prata nem ouro, mas é aqui, ó. Eu vou ler para vocês. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, 1 Pedro 1, 18, 20, como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Isso aqui é pecado. Que por tradição recebestes dos vossos pais. Ou seja, a vã maneira de viver era uma tradição. Nem toda tradição tem o Espírito Santo. Olha o que o apóstolo está falando. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de Deus. Não é por prata, não é por ouro, não é por esforço, não é por obra. Então, durante quantos anos nós ouvíamos, fulano ali adiantou o casamento, fulana vai casar grávida. Quantas das vezes eu ouvi, não, e vai ajudar no casamento? Adiantou o casamento, pecou? Não, agora é a mão de Deus. Mas a criança está passando fome, é a mão de Deus. Mas que mão é essa, igreja? Que a pessoa está na miséria, que a pessoa está transgredindo e você entrega mais lama. O que Jesus entregou para uma humanidade ferida, caída em pecado, enlameada em seus próprios devaneios, não foi o câncer, foi o sangue. Foi o sangue. Agora escreve aqui, nada pelo sangue. Nada pelo sangue. Nada pelo sangue. Antes da fundação do mundo. Antes que houvesse sangue. Porque Deus não precisa de sangue. Deus é espírito. Deus não precisa de veia. Deus não precisa de coração. Mas antes que houvesse o mundo, Ele já era conhecido como o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Nada pelo sangue, aleluia. Olha que lindo isso, olha que maravilhoso isso. Então, quando o pecado aconteceu, tudo estava nas mãos dele. Por isso que antes de Gênesis 1:3, antes dele dizer, haja luz, ou que ele seja luz, na eternidade, Deus bradou, haja cruz. Haja cruz. Entregamos o câncer. Entregamos a miséria. Tiramos o véu de muitas mulheres. Tiramos os instrumentos de muitos homens. Declaramos a morte de muitos jovens. Nos afastamos de muitos outros. Fizemos os nossos filhos uma panela e não se ajuntaram com aqueles que eram tidos como desviados, como pecadores, como quem parou. Entregamos o câncer. Mas hoje, uma multidão de crentes que romperam com as escuridões e com as trevas e entregam o sangue. Muitas das vezes alguém chega até você, estou com uma tentação, e o que nós fazemos? Queremos fazer que nem a doutrina católica. Lê um salmo, faz 2 orações, canta 3 hinos, canta um hino avulso. Não, entrega o sangue, fala sobre o sangue, ministra o sangue. Porque a partir do momento, olha que interessante, em todo momento, Satanás, ele sempre tentou distorcer a palavra de Deus. Quando a serpente chega para Eva, a ordem de Deus era não comer do fruto.
Mas a serpente chega para Eva e diz assim: o que foi que Deus disse? O que foi que Deus disse? Quando Eva diz, ele fala: certamente não morrereis. Certamente não morrereis. Mas por quê? Porque Deus sabe que do dia que você comer, vocês serão como Deus. Mas qual é o pecado do diabo? Usurpar o lugar de Deus. Qual é o pecado de Satanás? Usurpar, tentar usurpar, surrupiar o lugar, a glória, o espaço que é só de Deus. E o que ele faz com um homem que Deus criou a sua imagem e semelhança, porque ele diz assim, olha como ele é mentiroso. Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser como Deus. Mas quando Deus ele cria o homem e a mulher, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se Eva estivesse firme na palavra de Deus, na palavra dita por Deus, ela diria, mas eu já sou imagem, eu já sou semelhança. Eu não preciso do fruto. Mas ela se sentiu tentada. E naquele momento, ela foi como Satanás. Ele não precisa te tirar da igreja, não, irmão. Basta ele fazer você se sentir um pouquinho o que ele sente. Ele já se dá por convencido. Em nenhum momento a serpente fala, mas come do fruto. Esse fruto é muito saboroso. Não, come do fruto. Esse fruto, ele é assim, você vai flutuar com esse fruto aqui. Em nenhum momento ela enaltece o fruto. Porque a questão da serpente ali não é o fruto, mas é a imagem que Eva, a fidelidade que Eva tem de Deus, sobre Deus, que Adão tem sobre Deus. A fidelidade, o amor, é a comunhão, o relacionamento que ele estava ali derrubando. O pilar da adoração, o altar que Deus deixou só para ele, era isso que ele estava dizendo. Para ele tanto importava se eles iam comer disso aqui, ou de uma maçã, ou de uma uva, ou de um figo desidratado. A questão da serpente ali era fazer o quê? Eles desacreditarem no que Deus falou. Por quê? Porque se Deus falou algo e é mentira, logo tudo que Deus diz ser não é. E se Deus não é, se tudo que Deus diz ser não for, significa que Deus não é. E se Deus não é, nós estamos numa fé que é vã. Nós estamos numa fé mentirosa. Nós estamos numa fé que parece, mas não é. Então, quando ele faz este exercício, quando a serpente faz esse exercício com Eva, ela está, na verdade, tirando o altar de Deus e colocando o orgulho, colocando a vaidade, colocando a nudez, colocando a malícia. Ele está tirando, ele está destronando Deus do coração do homem. O fruto foi só um meio, mas ela começa aqui. Aqui. É aqui. A sua fidelidade não está no seu órgão genital. A sua fidelidade não está na tua mão. Quando você vai clicar no site que você vai entrar, a tua fidelidade começa aqui. É aqui que ele te vence primeiro. E é aqui que ele está tentando derrubar muita gente que está se vendo perdida ao conhecer o evangelho verdadeiro. Então, quando ela faz isso, ela descaracteriza a imagem de Deus na mente de Eva. Porque Deus tinha dado a sua palavra. Deus tinha dado a sua palavra. E o que nós cantamos naquele louvor? No início eras a palavra. Porque quando Deus deixa a palavra, quando Deus diz, não coma, coma, é a palavra de Deus, e a palavra é Cristo. Eles rejeitaram a ele. Rejeitaram a palavra. A guerra do diabo é com a palavra. Com Jó foi com a palavra. Com Jesus no deserto foi com a palavra. Por isso Jesus, em Mateus 4, diz, mas
de toda a palavra. Ele estava falando de si mesmo. Você não vai me derrubar, porque a própria palavra está aqui para te derrubar. Você não vai me derrubar, eu não vou cair na sua, porque a mulher perdeu no jardim. A mulher e o homem caíram no jardim, mas o Filho do Homem venceu no deserto. Deus plantou só um jardim. Depois você não vê na Bíblia Deus plantando jardim em lugar nenhum. Deus escondeu aquilo. Porque agora o desafio do Evangelho não é plantar um jardim, mas florescer no deserto. Que presença santa. O homem prova do fruto. Morreu. Que morte é essa? Se desconectou. A presença de Deus já não é mais um desejo. A presença de Deus já não é mais algo, uma expectativa. Porque agora a presença de Deus traz juízo. E quando Deus aparece, o homem pega uma folha de figo, cozinham, se cobrem, estavam nus. E sabe o que são essas folhas de figo que Adão e Eva se cobriram? É a prata e o ouro. É o que você pode fazer. É a autojustificação. Porque também eu não vou passar a mão na sua cabeça. Ah, mas aconteceu, tal, você foi mal instruído, você foi mal instruída, mas agora eu estou ou te abençoando ou te amaldiçoando com o conhecimento. Agora você está conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo. E a partir de agora você vai conhecer o que é pecado. Então não use muletas. Você foi mal instruída, você foi mal ensinado, você não foi nem ensinado. Mas hoje Jesus vai te pegar no colo e vai te ensinar. E vai te mostrar o que é graça de verdade. Olha o que é graça. O homem deu o seu jeito, prata e ouro, tradição. De repente ele ouve o barulho. É Deus. Se esconde, se esconde. Eu comi do fruto, mas como eu percebi que eu estava nu? Agora já não é mais o osso dos meus ossos, nem a carne da minha carne. É a mulher que tu me destes. É a mulher que tu me destes. Terceirizou a culpa. Aí Deus vem com a sentença. Serpente, você vai ser esmagada na cabeça. Mulher vai ter dores. Vai ser subjugada. Homem, com o suor do seu rosto trabalhará. Voltarás ao pó porque você é pó. E a terra é maldita agora por sua culpa. Nasce cardos. Nasce espinhos. Eu posso dizer uma coisa para vocês forte? Para você glorificar a Deus aí? Nenhuma dessas sentenças o homem e a mulher cumpriu. A única a receber essa sentença foi a serpente. Nenhuma dessa maldição foi cumprida por homem e mulher alguma, ou mulher alguma na história. Porque eu vou te perguntar, quantos partos com dores as mulheres precisarão ainda ter para poderem expiar o pecado cometido no jardim? Hoje não tem nem mais essa coisa da dor como tinha. Mas quantos partos com dores as mulheres precisarão ter? Quantos filhos precisarão nascer mortos para ser expiado o pecado de Eva? Quanto o homem deve trabalhar? Quantos espinhos devem nascer em roseiras para que o pecado cometido pelo primeiro casal no jardim sejam expiados? A única que sofreu a sentença foi a serpente.
Sabe por quê? Porque Deus, até quando Ele traz uma maldição, Ele também apresenta uma graça para te cobrir. Eu vou te falar uma coisa forte. A verdade é uma. Todas essas sentenças bateu neles e na verdade tinha um endereço. Quando Deus fala com a mulher, na verdade Ele está falando com o seu próprio filho. Quando Ele fala com o homem, Ele está falando com o seu próprio filho. Por isso que Ele disse para a mulher: você terá dores ao gerar, ao dar à luz. Aí, o que aconteceu? Olha lá em Tiago, capítulo 1, verso 18. Tiago, capítulo 1, verso 18, diz assim: que Ele nos gerou, que Ele, Jesus, nos gerou, a fim de nos restabelecermos como os primeiros frutos, as primícias. Ou seja, o que foi perdido no jardim. Ele nos gerou aonde? Na cruz. Por isso, agora eu vou falar uma coisa forte. Por isso, que quando Jesus é lancetado, isso aqui todo mundo sabe, sai sangue, sai água, ok. Mas uma coisa também aconteceu que também tem a ver com o início e tem a ver com a mulher a dar a luz. Porque quando deu meio-dia, ficou trevas durante o dia, em pleno meio-dia, trevas. Assim como foi o início, o Bereshit, em Gênesis. Em toda a Bíblia você vai ver muitas citações. E ela deu a luz. E ela deu a luz. E ela deu a luz. Até hoje é usado este termo. Quando a criança nasce, dizem que a mulher deu a luz. Por quê? Todo parto, Deus deu esse dom para a mulher. Todo parto é a oportunidade da mulher reproduzir o que Deus fez no início. Toda vez que a mulher está dando a luz, ela não está dando a luz a mais um filho para ela, mas a um potencial salvo por Jesus. É uma pessoa a mais que poderá se arrepender dos seus pecados. Por isso a luta do aborto, por isso essas lutas. Então, quando Jesus estava na cruz, gerando o quê? A igreja se fez trevas, porque ele sentia as dores de parto. Mas quando ele expirou, que a terra abalou, ali, as dores dele foram externadas para o mundo. Por isso que as mulheres podem nascer mais 3 bilhões de pessoas, mas as mulheres nunca pagarão essa sentença. Porque quando Deus falava com Eva, o endereço era Rua Jesus de Nazaré. Você terá dores de parto. Eva passou a ter dores, mas as dores, a maior dor foi a dor de não ter o pai por perto. Ah, meus irmãos. E aí, quando falou com o homem do trabalho, em Isaías 53 diz, ele foi experimentado no trabalho. Quando falou, espinhos e cardos nascerão. Sabe como eu imagino? Deus falando, agora a terra vai produzir espinhos. E o próprio Deus tecendo a coroa. A terra gemendo, porque no pecado nasce o deserto. No pecado nasce o deserto. Deus planta um jardim, Deus não plantou deserto. Mas a promessa na Bíblia é, Isaías 35, o deserto e os lugares secos se alegrarão. O ermo exultará e florescerá. A promessa não é plantar mais jardim, a promessa é florescer no deserto. Eu te convido. Eu não quero saber o seu pecado, eu quero te convidar. Vamos florescer no deserto. Chega das mesmas práticas, chega da mesma fé, dessa mesma presença que você sente um dia, depois passa uma semana sem. Você precisa de uma busca dos dons para sentir, você precisa de um culto, de alguém profetizar na tua casa. Tá na hora de você sentir a presença dele por onde você andar, por onde você passar, não só na emoção de um momento como agora, mas sim na convivência. Evangelho é convivência. Vamos florescer. Pode continuar?
Quanto tempo? O homem foi expulso do jardim. Deus coloca um querubins, uma espada. Mas a primeira coisa que Deus faz é isso aqui, ó. Imagino. Porque assim, pequei. Vou dar um jeito. Pequei, vou dar um jeito. Pronto, resolvi. Deus faz isso aqui, então não. Não é assim. Não, Adão, não é assim, Adão, não é assim. Não, senhor, mas eu tava nu, não. Porque eu pergunto pra vocês, se o problema é nudez, se ele pegou a folha de figo e se cobriu, resolveu o problema da nudez. Mas é a consciência quem cobre. Você esconde no celular, você esconde o Uber até o motel, você esconde a conversa, você esconde o site, você exclui, você muda até de computador, mas é a consciência. Aí o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus pegou roupa de pele e os vestiu. Deus poderia pegar uma folha de figo, Deus mesmo nascer uma planta, mas Deus está mostrando, Adão, não é assim. Você morreu. E para cobrir, para eu te ver agora é vida por vida. Deixa eu fazer uma profecia aqui. Pega um cordeiro. Pega um cordeiro no meio do pasto. Faca. Não, mas ele é um inocente. Que isso, ele é perfeito. Ele tem saúde. Não. Pega o... Sabe por que é sacrifício? Sabe por que tem que ser perfeito? Não é porque Deus não gosta, não é porque pra Deus tem que ser o melhor. Não é só por isso. É porque se não for o melhor, não é sacrifício. Porque você dá algo, você sacrifica algo por outro maior. Mas você tem que sacrificar. Por isso é sacrifício. Senão você pegaria o pior, o manco. Mas não é porque Deus não aceita. Deus não aceitaria. É porque senão você não sente a dor. Porque se é perfeito e você mata do nada, você está teoricamente perdendo. Mas eu te pergunto, Deus perdeu um cordeiro ou ganhou a humanidade? Deus perdeu um cordeiro ou ganhou? Ou o homem que ganhou a graça. Então Deus é o perfeito, inocente, para que todas as vezes que Adão se visse e falasse, poxa, eu não tô mais nu, Deus me cobriu. Mas não foi só Deus que me cobriu. Eu só estou assim, e a minha vergonha não é vista. Porque a malícia me fez ter vergonha de mim. Nós vivemos um tempo hoje que as pessoas não têm mais vergonha de estar nu. Mas traz a vergonha, que é a vergonha da consciência. Mas agora, toda vez que eu olho pro meu corpo, eu tô coberto. E por que você tá coberto, Adão? Eu tô coberto porque um inocente precisou morrer em meu lugar. Um inocente, uma pessoa, um ser que nada fez, que não fez nada contra mim, estava quieto, estava cumprindo o seu papel. Teve que aspergir o sangue, porque para tirar a pele teve que escoar todo o sangue. Todo o sangue. E hoje eu só estou coberto porque um inocente morreu.
Sabe o que é o nome disso? Sabe o nome disso? Graça. Porque Deus poderia olhar e dizer: Adão, eu não quero mais saber de você. E deixasse Adão se perder no seu caminho. Mas é para quem não merece. É para um Adão que pecou, que culpa a Deus, que bota o dedo no olho de Deus e diz: a mulher que tu me deste é para este homem, que Deus diz: vem aqui. De modo nenhum eu te lançarei fora. De modo nenhum eu te lançarei fora. E nós vemos um retorno do homem conduzido por Deus ao Éden. Deus vem, revela a Abraão. E um dia, depois de ter feito a promessa 1, 2 vezes, Deus fala: Abraão, vamos fazer uma contagem. Eu vou te dar uma descendência. E Abraão, ele pergunta a Deus, porque Abraão não está entendendo. 56 pessoas. É a graça de Deus na nossa vida. Quantas lives eu abri aqui e tinha 2 pessoas, às vezes era minha mãe e minha esposa em cima ou embaixo, em casa. Um amigo, outro que entrava. Eu falava: eu vou parar com isso. Vocês aqui, é o Senhor na nossa vida, é Deus, é a graça de Deus na minha vida, na sua vida. Glória a Deus por isso. Obrigado pela tua presença aqui. Fica aqui, manda para os amigos. E Abraão não está entendendo o propósito de Deus. Deus fala: Abraão, faz o seguinte, pega uma cabra, pega um novilho, pega uma rolinha, pega uma pomba, pega os animais. E Abraão fez o quê? Gênesis 15, ele corta as metades, coloca num toco de um lado, num toco do outro, faz um caminho. Ele faz um caminho. Ele faz tipo isso, assim, ó. Desse lado, vai colocando as metades, e desse lado coloca outra metade. Para ilustrar para vocês. Metade aqui, metade aqui. Porque era um costume da época. Era um costume da época. Tá aqui minha Bíblia, ó. Imagina, metade aqui, metade do outro lado. Depois de cortar as metades dos animais, cada uma das partes passava no meio. Então elas estavam cerradas ao meio. Aí eles selavam um acordo. Essa era uma forma de você assinar na época. Não tinha contrato, não tinha caneta. Então era assim. Então a pessoa primeiro passava um, depois passava outro, dizendo que seja feito conosco o que foi feito a esses inocentes, caso eu ou você ou nós dois não cumpramos com o nosso combinado. Mas só que na hora que chegou o momento de Abraão passar, Deus ia fazer aliança ali. Abraão dorme. Deus dá um sono em Abraão e ficam trevas. Olha trevas de novo. Mas quando Abraão acorda, ele vê uma espécie de lareira com um forno, uma chama, passando na metade das partes. E Abraão não passa. Sabe por que Abraão não passa? Porque ali a aliança estava sendo feita do pai com ele mesmo. Deus estava dizendo assim: não é você, Abraão. Não é tua fé por si só. Não é você que é um homem de fé. É a fé que está fundamentada em mim. Você não pode passar. Você não pode passar. Porque você não está em pé de igualdade. Você vai falhar em algum momento. Você não vai conseguir cumprir. Mas deixa que eu assino a aliança. A aliança é minha. Chegou para Noé e disse: com você eu estabelecerei a minha aliança. Olha o arco. Olha o arco. Então, a revelação da graça de Deus foi sempre da aliança de Deus. Qual foi a tinta que Noé usou? Qual foi a tinta que Noé usou? Ele não usou nenhuma tinta. Ele não usou nenhum poder. Ele não fez nada.
O sol é de Deus, a luz é de Deus, a chuva é de Deus, mas no final da chuva o sol bate nas gotas de água e abre o arco-íris. E você pode estar hoje nessa live e o seu desejo era sair com a bandeira do arco-íris. Porque você já pensou, a bandeira do evangelho não vão me dar para carregar. Os homens não vão te dar para carregar. Mas Jesus te diz, de modo nenhum te lançarei fora. Você percebe a história sendo costurada, a história sendo entranhavelmente traçada para o homem retornar para Deus. E aí? Deus se revela no Egito. E Deus diz o seguinte: eu vou estabelecer para vocês um memorial. Deus é a única pessoa que a pessoa está na escravidão, mas Deus fala, senta na mesa. Nós vamos festejar. No 10º dia desse primeiro mês, você pega um cordeiro, macho, sem defeito. Deixa em casa. Até o 14º dia. Por que deixa em casa? Para a pessoa pegar afinidade pelo bicho. E quando ele já está se sentindo de casa, ele vai ter que matar. Sacrifício. A morte vai passar. Vai ficar salvo. Eu vou salvar no YouTube. A morte vai passar. E nos umbrais que tiver o sangue do cordeiro, eu dou a minha palavra. Não morre. Os hebreus não morreram. Porque no 10º dia eles pegaram o cordeiro. Imolaram no 14º. Imagina a dor. Passou o sangue. A morte passou a largo. Por isso passar. Páscoa. A festa é na hora da promessa. E Jesus está dizendo. E Jesus está te dizendo. De modo nenhum te lançarei fora. Festeja. Se revelou no tabernáculo. E no tabernáculo tinha o Santo dos Santos, Renan Negroni, canal Renan Negroni. O Santo dos Santos. Uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava lá para aspergir o sangue da propiciação. E na tampa do propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, tinha 2 querubins, simbolizando o querubim que Deus deixou guardando o jardim. E dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei e o maná. 3 coisas que Deus, através do sacrifício, do Yom Kippur, do dia da expiação, do dia do perdão, não podia ver dentro da arca. Porque todas as vezes que Deus via as tábuas da lei, Deus se lembraria, não que Deus se esquece, estou trazendo um antropomorfismo, Deus se lembraria da lei que foi quebrada por eles no deserto. Todas as vezes que Deus via a vara de Arão, se remetia à vara que ele teve que fazer florescer para eles acreditarem que ele havia escolhido Arão. Porque quando Deus chama Arão para ser sumo sacerdote, eles duvidam de Arão, mas indiretamente eles estão duvidando de Jesus. Porque Arão era uma mera sombra. Seu ministério, em Hebreus nós vamos ver, ele aponta para o ministério de Jesus. E o maná. O maná que é a comida do deserto. A comida sobrenatural que Deus dispensou no sereno da manhã e que eles desprezaram, desejando comer a comida do Egito. Mas por 7 vezes ele fazia a aspersão. Por 7 vezes ele fazia a aspersão do sangue. E mais um ano estavam renovados com Deus. E agora vem Jesus. E eles estão esperando um Messias
que traga alguma revolta. O Messias que tem uma força política e eles veem um homem que tem milagre, que faz obras, mas de repente ele senta com um publicano à mesa. E o publicano declara: Senhor, eu vou devolver tudo. E ele declara: a salvação chegou nesse lar. Ele senta em outra mesa, uma pecadora vem e unge seus pés. As pessoas murmuram. Ele vai contar sobre o reino, ele fala sobre uma viúva pobre. Ele vai falar sobre o reino, ele fala sobre um juiz iníquo. Ele vai falar sobre o reino, ele fala sobre um filho pródigo que quando volta, ele volta com uma frase: pequei contra o céu, pequei contra ti, mas é o Pai que vai até ele. E ele estava pregando para aqueles homens ali: não é você, não é o teu jejum, não é a tua observação, não é o teu conhecimento, não é a tua tradição, não é o teu ministério, é o Pai que vai. Porque naquele tempo Jesus já lutava contra as forças institucionais que tentam separar o homem da fonte do Evangelho. Aí ele vai para a cruz. É colocado na sua cabeça uma coroa de espinhos. A dívida da terra estava sendo paga também. A terra não pecou, mas a terra gemeu. Toda a criação sentiu. Então o espinho do início agora tem um endereço: a cabeça do Messias. Das suas vestes eles tiram sorte. Aquele que veio para cobrir o homem com a sua justiça agora está descoberto. Ele caminha e ele não consegue quase levar a cruz. Aí chega um homem que está indo provavelmente para Páscoa, chamado Cireneu, da Etiópia, norte da África. E alguém fala: você vai ajudar. Pode ser que ele tenha se sentido até sujo, mas mal ele sabia que aquele sangue que já lavava aquele patíbulo da cruz era por ele também. Eu quero falar para você uma coisa. Eu tentei o suicídio 2 vezes. E na segunda vez eu quase morri. As 2 vezes foram muito sérias, mas na segunda, ano passado, foi muito sério, início do ano. E eu estando no hospital, praticamente sem movimentos, traqueostomia, doente, na UTI. Uma enfermeira perguntou por que eu estava ali, e eu contei, e por várias vezes ela falou: você está aqui pagando o seu pecado. Eu quis ficar triste. Você sabe para onde vai o suicida? Eu falei: poxa vida, Senhor, que vergonha. O Espírito Santo falando no meu coração assim: tu não é suicida, tu é filho. Você não é prostituto, você não é prostituta, você não é meretriz, você não é bandido, você não é nóia, você é filho. Você não é desviado, você não é caído no sentido de caiu da graça. A graça é ela que está te erguendo. Se alguém disse que você caiu dela, é a graça que está te erguendo. É a graça que está te pegando nas mãos, no colo. É por graça, é pela graça que você está aqui. E é Deus falando contigo. O inocente. Eu estou contando a história do inocente.
Ele é levado para um monte chamado Caveira. Poderia ser esqueleto, mas o monte é caveira. Porque é a cabeça desossada. A cabeça só com o osso sem a pele. E de forma ainda que alegórica, quando Jesus é cravado na cruz e ergue a cruz dele, ele está ali, alegoricamente, cravando o seu calcanhar na cabeça da serpente, como Deus prometeu em Gênesis 3. No Monte Caveira. A cabeça da serpente sendo fincada pelos pés do filho da mulher. Do seu lado esquerdo tem um ladrão, do seu lado direito tem um ladrão. Poderiam ter 1 milhão, poderiam ter 1000, mas tem um de cada lado. Porque mais uma vez Deus está dando a escolha. Assim como deu a escolha para Caim e Abel, Esaú e Jacó, Abraão e Ló. Deus está dando agora a escolha. Assim como deu para Judas e Pedro. 2 pessoas. E Jesus no centro. Eu vou dizer uma coisa para você. Até a cruz, até a crucificação de Jesus é cristocêntrica. Até a crucificação de Jesus é cristocêntrica. E Deus, ele não aceita igrejas, cultos, ajuntamentos antropocêntricos, porque até o martírio do próprio Filho de Deus foi cristocêntrico. Já parou para pensar nisso? É óbvio que ele tem que estar no centro da nossa adoração. É óbvio que ele tem que estar no centro da nossa vida. É óbvio que ele tem que ocupar o centro da nossa história. Porque ele ocupou o centro da cruz. Sobre a sua cabeça. Os escritos sobre o seu crime. O seu suposto crime, que é mentiroso. Jesus Cristo, Filho, Rei dos Judeus. Mas ele está na cruz. Ele está ferido. Ele está doente. Porque Isaías profetizou homem de dores. Experimentado no trabalho, seja pesado. Mas a sua maior dor não era a dor do físico. A sua maior dor era a ausência do Pai. A maior dor era entender que ali o Pai estava vendo o seu sofrimento. Mas ali, o que ele tinha do Pai era o juízo. Era a sentença. O cordeiro do jardim. Explicado agora pelo cordeiro do deserto. Mas um fenômeno chama a atenção de um dos ladrões. Porque ele está ferido. Muito machucado. Mas ele balbucia algumas coisas. Dentre elas é: perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Eles não sabem. Que empatia, irmão. Que compreensão. Se nós somos representantes de Jesus, que lição. E de repente um ladrão começa: mas se você é bom mesmo, desce daí. E nessa hora todo mundo queria ver se ele era bom. Desce! Desce! E ele calado. Jesus poderia descer e resolver falar, e todo mundo: meu Deus, ele é Deus! Jesus, Jesus, Jesus! Mas ele escolhe o contrário. Hoje vocês não vão ter o evento. Hoje o espetáculo é do sofrimento. E de repente um ladrão fala: ei, para de falar. Nós merecemos. Ó a declaração. Nós merecemos. Mas este homem nada fez. Este homem nada fez. Eis um inocente. Sabe a declaração desse ladrão? É a declaração de João Batista. Este é o Cordeiro. Eis aí o Cordeiro.
que tira o pecado do mundo. Nós merecemos, ele não. Ele não merece. Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Ele é de algum reino. Eu nem sei qual é, mas eu quero ir com ele. Eu acreditei nele. O ladrão acreditou mais na palavra do que os discípulos. Um ladrão acreditou mais na palavra do que o sumo sacerdote. O ladrão acreditou mais na palavra do que o povo no deserto. Um ladrão acreditou mais na palavra do que os ricos, do que os fartos, do que os preeminentes no meio da sociedade. Porque Jesus, ele congrega os enfermos. Jesus, ele congrega os desprezados, os esquecidos, os abandonados, os encarcerados, os angustiados que estão falando: eu não tenho mais jeito. Se você não tem mais jeito, deixe Jesus cuidar. E ele fala o que os teólogos chamam de as 7 palavras da cruz, simbolizando as 7 vezes espargidas o sangue no Santíssimo Lugar. Mas chega o ponto alto, em que ele acelera o processo. Já estou terminando, tá? E ele diz: tenho sede. Ele não diz quero água. Ele diz tenho sede. E sabe por que ele diz tenho sede e não diz quero água? É porque ele diz assim: cada um entrega o que tem. Eu entrego o sangue, o homem entrega o vinagre. Eu já expliquei isso aqui. Pega uma esponja, um ensopo, molha no vinagre, passam na sua boca. Os banheiros públicos de Roma não tinham papel, então as pessoas faziam suas necessidades e se limpavam com um ensopo, fincavam numa esponja e depois jogavam num balde com vinagre. Ainda que fosse simbólico o que eles estavam dando na boca. Toma aqui, rei. Toma, rei, o nosso papel higiênico. Um pouco antes ele ele brada, né? Eli lama sabachthani, me desamparastes. Porque na cruz é o lugar onde o filho chora, o pai vem e não consola. Agora imagina você que é pai, você que é mãe, o teu filho dizer: papai, papai tá doendo. Ai, pai, cadê o Senhor? Por que tu me abandonaste? E você do lado ali, ó. E você desprezar. Você já tentou desprezar teu filho? Agora imagina Deus desprezando o próprio filho. Porque naquela hora ele está partilhando da minha e da sua morte. Por isso que hoje não tem que ter peso nenhum para você carregar a vida dele. Porque ele carregou o peso da nossa morte, senão se torna em vão o sacrifício. Mas quando ele está na cruz, ele sente o que era para eu e você sentir para sempre. E naquele momento, ele diz: por que me abandonaste? E ele está de fato desamparado. De fato, ele está abandonado. Mas era um investimento, por isso um sacrifício. Ele sacrificou a presença do Pai. O Pai sacrificou a presença do Filho para ser presente para você a eternidade. E a eternidade será um eterno presente. Não um presente de dádiva apenas, mas um presente de presente, porque não haverá passado e nem futuro, só a eternidade. Então, sacrificou. Ele sacrificou por enquanto, para você viver o para sempre. Ele sacrificou por enquanto, para você viver o para sempre. Aleluia. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Ele sacrificou por enquanto, irmãos, para você viver para sempre. Ai. Ai, Jesus.
Eu já tô vendo gente aqui confessando seus pecados. Eu já tô vendo gente dizendo, me perdoa. Outro tá dizendo, eu preciso, perdoa. Olha as pessoas confessando o pecado, isso é arrependimento. Isso é obra do Espírito Santo, já valeu a pena essa live. Olha que coisa maravilhosa. Por enquanto eu não terei a presença do Pai. Por enquanto eu vou desprezar meu filho embora doa. Mas eu vou congregar debaixo desta cruz uma multidão que vão ficar comigo para sempre. Para sempre. Para sempre. O que custa você mortificar essa tua carne? Uma noite, um mês, um ano. O que custa? Nós estamos falando de eternidade. As pessoas estão confessando aqui. Eu não pedi não, mas as pessoas estão postando aqui. Perdoa, perdoa, perdoa. Vai confessando. Vai declarando. Mas chega o ponto alto. Que ele declara. Tetelestai. Pai. Tá tudo feito. Tá tudo realizado. Não precisa de mais nada. Não precisa de nem mais um dogma. Não precisa de nem mais um costume. Não precisa de acréscimos. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Eu fiz tudo. Eu realizei tudo. Tudo que eles não podem realizar. Sou eu que estou fazendo, Pai. É eu e tu. Tá feito. Tá feito. E não tá feito hoje pro ano que vem ter que vir um outro Cristo, não. Tá feito hoje pra amanhã. Tá feito hoje para depois. Tá feito hoje para daqui a 1000 anos. Tá feito hoje para daqui a 2023 anos. 64 pessoas numa live numa quinta-feira de maio receberem a mensagem: está consumado. Tetelestai. Os presos, as cadeias se abriram. A Bíblia diz que as pessoas começaram a ver corpos de pessoas. Tem até uma luta dos teólogos se isso é literal ou não, mas a beleza é essa, porque eu não vou entrar nem nessa parte, mas eu vou entrar na parte de que nessa hora, lá no templo, alguém disse, alguma coisa aconteceu, porque na hora que ele falou lá, Tetelestai, a terra tremeu. E quando a terra tremeu, o véu do templo, onde Deus estava escondendo o Éden, onde o homem comum não entrava, onde o filho do camponês não entrava, só o sumo sacerdote, mas estava emaranhado em conluios, em mentira, em aconchavos, em política, em legalismos, concentrado o seu poder, o poder humano, o poder da influência, o poder do pecado, ali adentrou a justiça e de cima a baixo rasgou o véu do templo, significando... Sabe o que estava significando? Deixa eu arrumar aqui. Sabe o que estava significando? Quando o pai recebia a notícia da morte de um filho, ele rasgava as roupas de cima a baixo. Quando Jacó recebeu a notícia falsa da morte de José, ele de cima a baixo. Toda vez que o pai recebia a notícia da morte de um filho, o pai recebia a notícia da morte do filho, ele fazia isso aqui, ó. Porque ele indicava para todo mundo, tá doendo tanto que eu vou mostrar para vocês o meu coração. Porque ele acreditava que mostrando o peito, ele estava mostrando a alma gemendo.
Então, quando o filho sofre, o pai reproduz no véu do templo. Mas é o próprio pai fazendo assim, ó. Mas não é para mostrar só tristeza. O pai tá triste porque o filho sofreu. Mas agora ele tá feliz porque ele tá dizendo, vem. Não tem mais separação. Todo aquele que acreditar no que meu filho fez na cruz tem um acesso livre pro meu coração. Não importa. Eu não quero saber se roubou, se matou, se usou, se traficou. Eu não quero saber se fornicou, adulterou, se fez sexo com 2, com 3, com cabra, com boi. Eu não quero saber. Eu quero saber de uma coisa. Acreditou no meu filho de um puro e sincero coração. Tetelestai. Vem. Vem. Este é o evangelho que não te apresentaram. Este é o Cristo que não te apresentaram. Este é o Cristo que te ensina a ter pudor, mas não joga um jugo sobre a tua roupa. Esse é um Cristo que te ensina a ter pudor, mas não te diz que você não deve se cuidar. Esse é um Cristo que te ensina a se vestir com propósito, a amar com propósito e até a odiar com propósito. O caminho está livre. E como começou a nossa live, o pai matando um cordeiro para cobrir o homem. E agora na cruz, o pai rasga o próprio vestido para cobrir a humanidade. Isto se chama justificação. Você é justificado pela fé não é porque você é bom. E não é porque você tem fé. É porque tua fé está depositada em Jesus. Mas eu sou gay, Renan. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, de modo algum, o lançarei fora. Mas eu forniquei, de modo nenhum, o lançarei fora. Mas eu sou muito pecador, toda hora, todo dia, pornografia o dia inteiro, de modo algum, de modo nenhum, te lançarei fora. Mas eu batizei com 12 anos, desviei, casei, deu errado, de modo nenhum, o lançarei fora. Mas eu era do ministério, eu entreguei, e agora tá uma vergonha, agora o povo tá me chamando de sectário, de modo nenhum, o lançarei fora. Mas eu sou depressivo, eu tentei contra a minha vida, de modo nenhum, eu lançarei fora. Eu não tenho força, de modo nenhum, eu lançarei fora. Eu não sou digno, de modo nenhum, eu lançarei fora. Eu não consigo, de modo nenhum, eu lançarei fora. Eu não dou conta, de modo nenhum, eu lançarei fora. Não dá, Jesus, de modo nenhum, eu lançarei fora. Não é você, é Ele. 68 pessoas, não é você, é Ele. De modo nenhum Ele te lançará fora. Venha a Ele. Você começou dizendo, eu sou um insistente pecador. Agora você coloca, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. E vai tirando o print.
Eu vou encerrar. Posso pôr um louvor para vocês ouvirem? Vocês aceitam? Consegue ouvir? O teu sangue leva-me além, em todas as alturas. Presta atenção. Ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Presta atenção. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar. Somente Pelo sangue. ouve. Vai. Aleluia. Amigos. Eu sou livre, Senhor. Ninguém vai mais me aprisionar. Te aprisionar. Ó, canta. Elô? Elô? Vem aqui. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. E obrigado a vocês por estarem aqui durante este tempo. Somos livres. Já tirou seu print? Vou deixar salvo por um tempo aqui e em seguida subo no YouTube. Vocês são livres. Toma sua liberdade. Sua liberdade não é chamar hino, não. Sua liberdade é entrar no céu, é falar com Deus. Só daqui o povo, tem quase 60 pessoas aqui, filho. Quase 70 pessoas. Agora tem menos. Eu tava acompanhando a sua live, você acha? Paz Deus! Canta um pedaço lá, porque ele vive, vai. Vai lá, vai lá, vai. O povo gosta. Porque ele vive, posso crer no acho manhã. Porque ele vive, temor
Eita, glória! Aqui é só quem tá livre. Amém. Glória a Deus. Só quem tá livre. Glória a Deus. Obrigado, gente. Obrigado. Vou deixar um pouco aqui, vou subir no canal do Renan Negroni. E vamos deixar toda quinta, né? E olha que amanhã tem live também. Meu Deus. Olha, Elô, 60 pessoas. Olha que legal. Ai, gente, eu tô tão feliz. Deus abençoe. Deus abençoe. Ele vive e nós estamos livres. Posta. Temor não é. Não há temor, né? Não tem mais temor. Pode correr no pasto. Pode correr no jardim. Pode correr no deserto. Eu só peço, nós estamos com 60 pessoas aqui. Se cada uma tirar um print, postar e me marcar, nós vamos ter 120 stories. Vai dormir em paz, Cid? Posso falar uma coisa só pra encerrar? Jesus, ele traz a paz, mas é a paz com Deus, tá, gente? Com o mundo, com o sistema, é guerra. Oposição. Tô flutuando. Eu quero receber os testemunhos de vocês sobre a live. O que mudou? O que você aprendeu? O que aconteceu? Como você estava antes? Pode mandar, pode encher o meu direct, o WhatsApp, tem um pessoal que tá no grupo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Quem aqui já não cantou, né? Eu quero ter em minha condição de firme caminhar e sempre te amar. Que lindo, gente. Se você, eu te convido pra encerrar. É que eu nunca tive tanta gente na live que eu não quero encerrar. Mas vou encerrar. Ajuda. Encerra, tem que dar atenção pra esposa. Eu vou dar atenção, mas eu vou dar aula já, você sabe, né? Só Deus, né? Mas, beleza. 60 pessoas, meu. Na próxima, ela não sabe ainda. Qual? Carpinteiro, você não sabe. Qual que é o cabeleiro? Do Alessandro Vilas Boas. Você não viu ainda. Eu vou mostrar pra ela vai aprender. A Santa Ceia agora é todo dia. Todo dia é ceia. Entendeu? É, todo dia. Manda pra mim. Pode mandar o relato. Pode mandar textão. Você sabe que eu respondo todos. Vocês estão ligados, né? Manda lá no WhatsApp, manda aqui no direct. Vamos povoar esse Instagram, gente. Eu conto com vocês. Não fica só aqui na live. Glória a Deus, aleluia, lágrima. Seca a lágrima. Fala em língua mesmo. Posta falando em língua. Mas marca o Renan Negroni. Que faz a página crescer e alcançar mais pessoas. O objetivo... Ai. Canta louvor. Por que você canta aqui? Canta mais um aí, vai. Ai, qual? Pra eles tirar um print. Canta. Pega o violão. Cadê o violão? Aqui. Está desafinado. Cativos. Não. Acabou de cantar um negócio, aí eu chego. Cativos. É. Dá pra mãe. Eles querem porque ele vive. Você sabe do começo? Não lembro. Calma aí, gente. Nossa, gente, esses dias... Vocês viram? Assim, quem me segue viu que eu tava meio nostálgica esses dias, né? Aí eu tava cantando aquele hino assim... João Paulo, quem é das antigas sabe. Vai falar aí no de heresia aqui. Não, Fala no meu ouvido qual é o hino. Santo Deus. Moça, eu sou teu também, tá bom? A criança quer colo, gente. O que a Elô cantou no carro. Qual que você cantou no carro? A Andrea tá falando. Qual, gente? Fala. Vai o... Creio que
Aparecida é lindo, sem saudade. Você acredita que eu não sei cantar ele inteiro? Mas eu vou aprender. Que é servo de Deus? O servinho tá atribulado, viu, gente? Vai cantando e coloca ele pra tomar banho que eu encerro nesse hino, vai. Que é isso? A gente tá falando de cura aqui, né? Nós estamos falando de cura. Então canta. Ah, eu creio que tu és a cura, mas eu esqueci o início. Leva pelo fogo. Curando todo meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu confio em ti. Mesmo tratando clamo, acalma o meu pensar, me leva pelos montes, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Deus abençoe. É um culto, meu Deus. Ah, quero ver também. Quero pegar a rabeira aqui, gente. O povo quer só quer ver Renan Negroni. Heloísa Negroni também. Ai, desculpa. Olha os frutos aí, Elo. De modo nenhum lançarei fora. Gente, muito obrigado. Ah, Luana. Ah, Luana linda! Luana, lembrei tanto de você esses dias. Santo Deus! Eu lembrei do povo, gente. Nós orava na terra, hein? Nós orava. Né, Renan? Verdade. Santo Deus. Verdade. E agora nós estamos aqui, né? Nós está nos congregando com nossos... Beijo, Ó, Moisés! Renata. Renata maravilhosa! Gente, que legal! Vem congregar Santa Inês e Suzano. Será um prazer. Espírito Santo. Amém, Paulão. Tamo junto, meu irmão. Gente, Deus abençoe vocês. Deus abençoe a vossa vida. Prazer estar com vocês. Nossa. Por tanto tempo aqui, né? Mas é o por enquanto, né? Ah, gente, alguma frase dessa live hoje. Tem várias pérolas aqui que vocês têm que soltar na internet. Aí me marca. Que eu reposto. Porque muita coisa bonita que Deus falou aqui. Através da sua palavra.
Família Ragazzi, nós estaremos aí. É que o Bento tava mal, Ai, mas que nós vamos. chique essa. Nossa, família Ragazzi. Próxima live, 300 pessoas. Amanhã, aqui sexta-feira é mais. Nossa! Eu vi que esse Paulo aí deu maior força, viu? O Eu tava Paulo é acompanhando. profeta. Eu vou falar pra você. Profeta, xalá. Ó, vou dizer pra vocês. A próxima vai dobrar. E depois nós vamos dobrar mais ainda. Isso aí vem, a gente vai ter uma multidão. Hoje é multidão já. Vocês aqui comigo, gente, eu falei pra eles antes, ficava 2 pessoas. Você e minha mãe. Mentira. É sério. Você e minha mãe. Minha mãe nem sabia entrar, ela entrava atrasada. Ai, eu achei das É graças. verdade. Deus abençoe. Eita, bicho bonito, hein? É bonito. Ó, eita. 3 Lagoas. Ah, gente, obrigado. Obrigado, vai ser um prazer. Mande os testemunhos pra mim que eu vou postar, tá? Eu vou postar no feed, como resultado, tá? Pode mandar Ah, aí. essa irmãzinha, eu falei com ela hoje. Vanessa a Lorena, sim, é. eu mandei meu livro pra ela. Falei com ela, glória a Deus. Quem quiser também o link do grupo lá de leitura, tá pegando fogo. O pessoal manda é dia inteiro Bíblia lá. É Bíblia, tá? Dia inteiro. Você ama a Bíblia, vai lá. Aleluia. Obrigado, Paulo. Glória a Deus. Que feliz, que feliz. Ceará! Ceará, São José dos Campos, tem Campinas aqui, tem New York. Nós estamos chique demais. Estamos americanizado. Estamos. Então, meu povo, amanhã nós estamos aqui com a leitura do nosso livro. E eu acho que agora toda quinta, né? A quinta do resgate. Japão! Ô, Bahia! Pernambuco. Jundiaí! Nossa, Rondônia. Rondônia! Vai, mais. Bertioga. Opa, Eita, quero um Bertioga, camarão. amém! Jacaré. Jacaré do Tchan. Brasília. Jacaré do Tchan, não é do Tchan. Mato Grosso Mundo do Sul. Novo! BH. Uaiço. Ô, BH! Quinta do Resgate. Minas Gerais. São Paulo, Andréia, maravilhosa! Paraná. Jacareí. Itapecerica. O povo entrou. Fala eu. Fala todo mundo, cadê você? Vai, Márcio, joga. Sorocaba. Beijo, Sorocaba, Deus abençoe. 3 Lagoas, Mato Grosso. Penha. Ô, Penha. fala Penha. Aparecida de Penha. Goiânia. Gente, eu tô me sentindo Gugu. Pintinho amarelinho. Guarulhos, Quinta do Resgate. Quinta do Resgate é o nome da live. Eu ia falar, Quinta do Resgate, gente, está aqui conosco. Quem mais? Campo Grande. Deus abençoe. Uaiço. Oi, filho. A Barueri. criança, só o Cordeiro de Deus, viu, gente? Deixa eu ser mãe um pouquinho, São peraí. Simão. Qual mais? Vamos ver. Rapaz, Bertioga. Mais Bertioga. Aí, gente. Ó, o pessoal de Bertioga. Aí, Márcio, Bertioga. Já dá pra fazer uma célula aí no Bertioga. Ó, fazendo célula, ó, divisão nova de Deus. Teresina, de Piauí. Itatiaia, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é glória a Deus, hein? É forte o negócio. Deus. Teresina, Piauí. Bahia também. Bahia. Alô, Bahia. A Elo. Não. Conta aí. Eu era da Tiradentes, da 19. Suzano, São Paulo. Aí nós casamos e eu vim morar na rua da Cidade Líder. O dia que vocês vierem congregar aqui na Líder, a gente daqui. Já passa aqui em casa, tem lugar. Já chega, já vem no quebra, vem pulando já, vem do rá. No Rá? No ratatá. Sergipe. Nós gostamos do quebra, viu? Glória a Deus. Eu gosto da glória a Deus, né? Sergipe. A senha pra entrar é glória. Aleluia. Nossa, gente. Nossa, hoje nós... Ó, vem, Paulo. Nós vai dar uns glória. Opa! Aracaju. Ó, Fátima. Pensei que era Fátima Bernardes. Poá. Minha Poá. irmã mora em Poá. Tem que pregar aqui. Ai, meu Deus. Ó, o Márcio. Márcio, não convida, Márcio. Não convida. Não convida. Só Deus, viu? Carapicuíba. Piracicaba. A gente nós já estamos... congregou lá em Pernambuco, Piracicaba, né? Já. Pernambuco. Gente, Olha, revelação, hein? Santo Deus, eu sou até o tutano, filha. Pentecostal no glória. Parque Já chega Chapadão. Eita. Eita, Jesus. Sou São congregando Mateus, ali, devorava São pertinho. Mateus. Gente, aqui do lado. Bairro do Limão é Zona Norte, eu acho. Já congreguei também muito mais. A gente já Zona congregou Norte, lá é. no bairro do Limão também. Eu não dou uma cidade. Leme, Leme. interior de São Paulo. A gente tem uma casinha em Itapetininga. Também congregamos bastante. Não tem ninguém de Itapeia aqui, não? Ô, gente, ó, faço camarão. Eu vou.
Eu vou... Olha! Na moranga? Se for na moranga, nós marcamos agora. Meu Deus. Ai. Nós tem que levar a irmã Norma com nós. Fala aí. Intercessora da obra de Deus. Tem cara de quem começa a marchar e falar liga lavando a louça. Renan, ela tá descobrindo tudo, é revelação mesmo, olha só. Olha, não é que eu faço isso todo dia não, mas às vezes a gente encontra... É que assim, a gente tá aqui no momento descontraído, né? Depois dessa live maravilhosa, mas... nós temos que ser espirituais muitas vezes. E às vezes a gente enxerga coisas na nossa casa que não são de Deus. E você tem que rachar no glória mesmo. O Renan já acordou com os, né, Renan? Já acordou. Bobó de cama. Ah, mas você tá Gente, ó, eu tô querendo entrar no espírito. Aí vem esse meu irmão Márcio falando de camarão, acaba com tudo. Que aí o Renan quer fazer o quê? Amor, vem na criança, ele vai dormir. Vai dormir. Vai lá. Vou dar aula. Não, gente, eu quero ficar na live. Tem que cuidar da criança, dar banho na criança. Eu quero ficar aqui, ó. Ficar com vocês. Vocês viram que eu emagreci um pouquinho? Ai, Luísa, não pode de Deus. Gente, misericórdia. Uma vez a amiga falou que acordou com o espírito puxando no pé dela. Cristo? Não. Espírito podólogo? Fala paz Deus um pouco. A criança tá um pouco descabelada. Fala paz Deus. Fala paz Deus. Paz Deus. Fala assim, eu tenho que arrancar meu dentinho, mas eu não consigo. Fala pro povo que o povo vai te orar pra você, fia. Fala assim, eu tenho que... Fala assim, eu faço Negroni Kids, fala. Eu faço Negroni Kids. Mostra a sua Bíblia. Vai lá pegar a sua Bíblia pro pessoal ver. Vai lá pegar. Acho que entrou um fiapinho aqui no meu unha. Tirar. Ó, eu tiro pra você. Alicate. Tiro. Doendo. Gente, ó. Falando nisso, as pessoas Deixa ela falam... mostrar, amor. Deixa ela mostrar. Ó, Bíblia é infantil. Me ensina a palavra. Quantos anos você tem? Fala. 6, vou fazer 7, dia 24 de maio. Do 5. Isso. Em 2023. Já tá lendo a Bíblia sozinha. Você tá fazendo aula agora, né? De piano, né? Tô fazendo aula de E piano. Negroni Kids. Mãe, isso eu já falei, E eu estou na página... Grosseria, né? Com a sua mãe. Pronto, agora Pera, das... deixa eu ver que página eu tô. Deixa eu ver. Tá no Velho Testamento, no Novo Testamento já, né? Já vi. Já li. Tu tá em qual história? Você lembra? Eu tô na do Salomão. Ah, então você tá no Antigo Testamento. Você é Salomão. Salomão Tá tá no atrás. Novo, amor, tá no Novo Testamento, ela já passou pro Novo Testamento. Já passou a história de Nabucodonosor. Ela lê todo dia, viu, gente? Ela lê todo dia a Bíblia. E Deixa é bem ela na legal. live, gente. Hã? Ó, olha que legal que é vai começar a essa querer fazer Bíblia. dancinha, gente. Ó, que legal, ó. Peraí, filha. Ó, aqui, ó. Gente, a gente dominou, filha. A gente dominou a live do papai. Aqui, ó. É muito legal porque é toda desenhada, sabe? É muito legal essa Bíblia, é muito dinâmica. Eu vou mostrar a primeira parte, que é do Adão e Eva. Não, Depois você vê. Depois depois você vê. numa Agora outra lá. agora tá com vontade de se virar. Deus Bom? abençoe. Vai em paz na comunhão, Paz tá? Deus, paz Deus. Até Isso. aqui Deus deu. A live é nossa. Até aqui Deus deu, servinha de Deus. Corta o som. Gente, aproveitando, depois, nas próximas semanas, nós vamos fazer uma enquete aqui. Aonde a gente pode fazer um evento menor, um evento mais íntimo, mais igual Deus deu de fazer na Europa, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, para abençoar vocês, igual o pessoal falou, vem para Sergipe, vem para Pernambuco, vem para Minas. E a gente pode, né? Tá encerrada a liberdade de testemunhas. Essa Bíblia eu comprei no Mercado Livre, gente. Depois eu posso mandar o link pra quem estiver lá no grupo, eu mando o link pra vocês. Manda. Muito legal, viu? Até eu tô gostando de ler ela com uma luzinha. Então vamos lá, meu amor? Vamos que eu vou dar aula daqui a 10 minutos. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Um prazer apresentar minha família. Até nisso aqui tem o evangelho. Porque a gente tá partilhando da nossa vida com vocês. Nossa vida na fé. Quinta do resgate. E sexta da leitura. E no resgate tem leitura também. Número do grupo, me chama no WhatsApp. Ai.
Põe meu número aqui. Amor, meu dedo tá doendo. Pega o alicate já, amor. Ainda bem nas crianças. Não, amor, tá doendo. Mas não até fazer 10 minutos, amor. Isso é quase uma mini cirurgia, assim, ó. Fixa, amor, fixa. Ai, Jesus. É esse número aqui, tá bom? Aí vocês me chamam lá que eu incluo vocês no grupo. Tá? E... eu não sei se ainda tem o link na bio, Bia, porque eu coloquei o... Eu coloquei o meu... Eu coloquei o link lá, o site, né? Mas me chama lá, Filho. chama lá. Tá? Eu vou indo, gente, porque senão meu celular vai descarregar e não vou conseguir salvar a live. Também Beijo no foi. coração. Somos livres. Nada além do sangue. Bernardo, vamos. Até mais, até amanhã. Bora pros stories. Beijo.